Olá, boa tarde, bem-vindos ao espaço New Mobility do Salão do Automóvel. Pela primeira vez, um espaço focado em conteúdo para discutir um pouco de mobilidade aqui dentro. A gente vai falar ao longo desses 11 dias não só de automóvel, mas claro, muito de automóvel, automóvel autônomo, elétrico, híbrido, flex, mas também das tecnologias e das soluções novas que estão aparecendo nas cidades e para a gente, como cidadão, usar essas tecnologias. Tecnologia para se movimentar, tecnologia para usar melhor a cidade, tecnologia para perder menos tempo. A gente vai ver hoje nesse painel alguns exemplos interessantes de como a gente pode morar melhor, como que a cidade pode ser organizada melhor e que tipo de tecnologia pode melhorar a eficiência da cidade e do uso de energia. Então, eu queria agradecer a presença de todos, o pessoal da internet também. Todo esse material está disponível no portal do Jornal do Carro, dentro do Jornal do Carro, chamado New Mobility. A ideia é realmente a gente poder abrir bem o debate. Eu queria abrir então chamando o Alexandre, que é o CEO da Vitacom, que está revolucionando um pouco do mercado imobiliário no Brasil. Obrigado, Alexandre, bem-vindo. Obrigado, Paulão. Boa tarde ou qualquer horário ao internauta, uma honra estar aqui. O áudio tá bom, Paulão? Tô ouvindo aqui o retorno um pouco. Galera, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, não só com o carro, mas também com a cidade, com a parte de urbanismo. E eu era um cara, assim como grande parte dos paulistanos, eu ficava 5 horas por dia dentro do carro. Eu morava longe, trabalhava longe, estudava longe, e minha vida era um tanto quanto diferente, eu diria. Eu ficava estressado, perdia muito tempo, e eu tive uma experiência muito transformadora. Eu casei, eu fui morar num apartamento pequenininho, de 30 metros, Paulão, meu apartamento, e eu comecei a fazer a maioria dos meus trajetos a pé, de bicicleta, e isso serviu como uma inspiração para a minha vida empresarial. Eu escrevi 3 livros que se chamam Como Viver em São Paulo Sem Carro. Pode falar aqui no Salão do Automóvel, eu vou ser linchado aqui. Mas na verdade é um manifesto. Eu gosto muito do carro, acho que ele, quando bem utilizado, tem uma função primordial dentro da nossa sociedade. E eu fundei uma companhia que se chama Vitacom, que é uma construtora, uma incorporadora, e nós temos um sonho de mudar a cidade, de reinventar a cidade, de criar um modo de vida diferente. E a nossa empresa ela tem 8 anos, são 53 prédios já feitos em 8 anos e mais de 10 mil clientes. E eu vou contar um pouquinho o que a gente tem feito, que tem revolucionado a cidade. O primeiro deles é a nossa mudança em relação ao carro. Hoje, em todos os nossos prédios, tem o carro compartilhado. Então, a pessoa ela pode usar o carro, ela devolve o carro depois de usar, e a ideia é que ninguém mais precise de carro no nosso prédio, ter o seu próprio carro. É uma reinvenção muito grande para a indústria, e as pessoas não precisam se preocupar com IPVA, com seguro, e a gente tem tido um sucesso gigantesco. Os prédios não têm mais vaga de garagem, nós não temos vagas em muitos dos nossos prédios para os moradores, e eles usam o carro compartilhado, a bicicleta compartilhada, a moto compartilhada, e o patinete compartilhado também. E eu vou contar um pouquinho para vocês como é que isso acontece. Bom, a primeira grande pergunta, pessoal, como nós vamos morar no futuro? E a forma como a gente mora muda tudo. Muda a nossa relação com o carro, a nossa relação com a cidade. E a nossa grande pergunta, será que é isso que a gente quer? Congestionamento, 4, 5 horas por dia dentro do carro no trânsito? Me parece que não. E 90% das cidades do Brasil mora em cidades. A nossa população rural, está aqui o Danilo para falar a experiência dele de Joinville, mas assim, as pessoas moram em cidades. E quem descobrir como melhorar a vida nas cidades, com certeza vai resolver uma grande dor da nossa sociedade atual. Bom, e as pessoas têm valorizado os micromomentos como esse. Um pequeno momento no parque, um momento ao ar livre. Elas têm mudado completamente a sua relação com o espaço de trabalho. E o grande assunto do mercado imobiliário hoje é a mobilidade. Ao invés de se preocupar hoje de tamanho de apartamento, ao invés de se preocupar com quantos dormitórios, a pessoa quer saber quanto tempo eu chego onde eu preciso. Essa é a grande questão. E tudo se trata de morar perto. A pessoa tem que trabalhar e morar perto, trabalhar e estudar perto, trabalhar e estar perto do transporte público. Esse é o grande fundamento do mercado imobiliário. E daí vem soluções incríveis, como a Tesla, como o drone voador, o carro autônomo,
o trem-bala, mas a grande transformação na vida das pessoas se dá na forma como elas moram através do mercado imobiliário. E tudo que a gente quer é gerar mais tempo. As pessoas terem tempo para passar com a família, tempo para poder se exercitar, tempo para estudar um pouco mais. Tudo hoje é como gerar mais tempo para aquilo que realmente importa. E para isso a gente criou um apartamento de 10 metros quadrados, que ele é bem pequenininho. Nós nos inspiramos em cabines de barco, cabines de avião. E você, por que tão pequeno? Porque cabe no bolso. Uma pessoa com um apartamento desse de 80 mil reais, ela mora em bairros como Genópolis, como nos Jardins, e ela chega em 5 minutos onde ela precisa no trabalho. Eu vou mostrar um videozinho. O pessoal da técnica, você pode dar um play para mim? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse apartamento de 10 metros quadrados. Nós estudamos muito barcos, aviões, para entender como funciona a inteligência de espaço. E dá para ver que cada pequeno espaço ele é altamente utilizado. E ele tem tudo. Dentro desse apartamento, dessa célula de sobrevivência, ela tem banheiro, ela tem uma cozinha completa. Ninguém vai passar roupa e dormir ao mesmo tempo. Então, com esse apartamento, imagine uma enfermeira, tá? Esse apartamento fica do lado de um hospital. Ao invés de ela pegar um ônibus e ficar 3, 4 horas por dia no ônibus, depois de fazer um plantão cansativo, essa pessoa vai a pé para o trabalho e ela vai pagar 80 mil reais para morar ao lado do hospital. Então, a transformação na vida da pessoa, o tempo que sobra, a diferença da não ter estresse, isso muda tudo. Então, nós acreditamos que prover a moradia acessível em lugares nobres e perto de onde está a oferta de trabalho é fundamental. Então, esse é um pouco do nosso trabalho e a gente acredita que é uma mudança de plataforma. Assim como as pessoas estão migrando do desktop para o celular, para o smartphone, o imóvel, as pessoas estão mudando daqueles apartamentos gigantes, daquela estrutura monstruosa que é caro de manter, para uma estrutura menor, como um smartphone com outras possibilidades. Mas daí a pessoa me perguntava, poxa, mas eu moro num apartamento de 10 metros e eu quero convidar os meus amigos para jantar em casa, como é que eu faço? Então a gente supriu o espaço compartilhando as áreas do prédio como uma extensão da casa da pessoa. Olha que legal, por exemplo, a área de coworking, a pessoa pode trabalhar do próprio prédio, as pessoas descem, trabalham no ambiente de coworking do prédio, fazem negócios entre eles, o que é mais bacana. Isso estimula a sociabilidade. A gente falou do carro compartilhado, da moto compartilhada, da bicicleta compartilhada. Então, a nossa relação, a forma como nós vamos consumir o carro, como nós vamos consumir o transporte, muda radicalmente. A indústria provavelmente vai prover um carro ou vários carros para um prédio com 400 apartamentos e as pessoas vão compartilhar aquilo. E a mesma coisa que a gente faz com o carro, nós fazemos com várias ferramentas. Então, a pessoa compartilha furadeira, compartilha escada, compartilha aspirador. A indústria começa a prover o instrumento para uso, ao invés de vender para o consumidor final. É uma relação de consumo totalmente diferente. Essa é a cozinha compartilhada. Então, ao invés do cara ter uma cozinha industrial com uma mesa de jantar, ele usa a cozinha do prédio. Inclusive, ele pode convidar os vizinhos e ele tem uma socialização muito grande, que é algo que falta tanto numa cidade como São Paulo. E olha que legal, a pessoa ela muda de posição ao longo da vida, ela começa estudante, depois ela aprimora na carreira profissional, depois ela casa, tem filhos, os filhos saem de casa, ela entra na melhor idade. Será que faz sentido a gente comprar um apartamento, que é aquele apartamento que vai servir desde a primeira fase da nossa vida, quando a gente casou, até quando a gente ficar mais velho? A gente mora fora, muda de trabalho, muda de cidade. Então a nossa ideia é muito mais prover o apartamento como um uso, ao invés de vender o apartamento para o consumidor final. E aí vem um conceito de hipermobilidade, no qual as pessoas podem mudar a qualquer momento, conforme o momento da vida delas. E possuir não faz mais sentido. A gente começa a compartilhar e prover o uso muito mais do que a venda para o consumidor final. E olha que legal, 1/3 da cidade de São Paulo já é compartilhada, já são apartamentos alugados. 1/3 das pessoas que moram em São Paulo não tem o seu próprio apartamento.
Então isso já está na nossa cultura. E quando a gente pluga isso nas plataformas digitais, a pessoa tem acesso, ele pode conhecer e alugar o apartamento num simples clique a qualquer momento. E para isso a Vitacom criou uma plataforma que se chama VNStay, que ela pode alugar um apartamento pelo tempo que ela quiser em um clique. E essa é a grande mudança que a gente acredita para o mercado imobiliário. É a digitalização da moradia, assim como vai ter a digitalização do carro, assim como já tem a digitalização de uma série de insumos. E para concluir, então o apartamento vai estar disponível o tempo todo, em um clique, a qualquer momento, por quanto tempo a gente quiser. É o apartamento sob demanda. As cidades vão ser abertas, caminháveis, tudo próximo. O carro, assim como uma série de utensílios, vão ser compartilhados, vão ser serviços ao invés de consumo. Tudo que puder ser compactado e otimizado vai ser compactado e otimizado, e nós vamos viver em grandes ecossistemas digitais em que tudo está acessível a todo momento. E aí a gente começa a pensar, ao invés de vender metros quadrados em prédios antigos, prédios beges, a gente começa a pensar em vender felicidade e tempo ao quadrado para a gente fazer aquilo que realmente importa. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Muito bom ver uma solução tão concreta e real, e não é futuro, é presente, né? A gente vai ter agora uma ideia interessante sobre o que está acontecendo numa cidade no Brasil que está conseguindo fazer coisas interessantes para ganhar mais tempo, como foi muito bem colocado aqui pelo Alexandre. Queria chamar o Danilo, da cidade de Joinville. Bem-vindo, Danilo. Obrigado. Valeu, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Bom, vamos lá, tenho pouco tempo. Corroborando um pouco com o que o Alexandre falou, a gente vive um processo de urbanização bastante intenso e quando você é gestor de cidade, você precisa pensar em duas grandes tendências. A primeira delas foi muito bem abordada agora há pouco. Nós vivemos um aumento populacional enorme, né? Se você pegar a cidade de Joinville, por exemplo, Joinville nos próximos 30 anos deve dobrar a nossa população. Nós somos uma cidade de 600 mil pessoas, seremos de 1.200.000. E o aumento populacional urbano traz para nós, gestores públicos, desafios enormes. Quanto mais pessoas vivendo nos centros urbanos, maior a demanda por transporte público, por asfalto, por sistema de saúde, por educação. Então, os custos por gestor público é cada vez mais intenso, né? Essa é uma grande tendência que precisa ser considerada quando você faz planejamento de cidade. A segunda grande tendência é que, ao mesmo tempo que essa população aumenta, a gente cria uma sociedade hiperconectada. Então, as coisas estão cada vez mais acessíveis e online. Então, a gente está migrando de uma população que tecnologia e pessoas se estranhavam por uma geração onde a tecnologia se acalma um pouco e se transforma num pano de fundo da vida das pessoas. E para vocês entenderem, eu vou dar o exemplo da minha mãe, né? Há 4 anos atrás, eu ainda morava com a minha mãe, e a minha mãe, para assistir Netflix, precisava da minha ajuda. Então ela me chamava, eu abria o notebook da dona Bernadette, conectava na internet, acessava o Netflix, conectava aquele cabo VGA azul atrás da televisão dela, escolhia o filme que a dona Bernadette queria, fazia aquele movimento de tela para trocar para a televisão dela, e a minha mãe podia sentar no sofá da casa dela e assistir o filme por 1h30 ou 2. Depois, ela precisava da minha ajuda de novo para escolher o próximo filme. Nesse instante, minha mãe e tecnologia são duas coisas que se estranham. É difícil para minha mãe entender como é que tecnologia funciona. Hoje, 4 anos depois, para ela assistir o mesmo Netflix na televisão dela, basta ela apertar um botão vermelho do controle remoto da televisão que ela tem. Nesse instante, a tecnologia virou um pano de fundo da vida da minha mãe e ela usa sem perceber. A minha avó usa o WhatsApp hoje em dia. Então, essa internet que invade as coisas, que aumenta possibilidades inimagináveis, que muda para sempre perfil de consumo com consumidor e prestação de serviço, e o exemplo da Vitacom que o Alexandre fez agora é perfeito para exemplificar a correlação entre essas duas tendências, o aumento populacional urbano e essa sociedade hiperconectada que a gente constrói. O potencial econômico que a internet das coisas tem, né,
a internet que era do desktop, que invadiu notebooks, que agora está nos celulares, nos tênis, nos carros, nos relógios, no fogão, na geladeira, tem absolutamente tudo. Ela, segundo o Banco Mundial, é um potencial econômico de 19 trilhões de dólares. Há 30 anos atrás, nós tínhamos 1.000 dispositivos conectados à internet. Hoje, nós temos 13 bilhões. E esses 13 bilhões é só 1% de tudo que é possível. Então, para nós, para as cidades, para a gente, para as pessoas, é um desafio enorme como vai ser a cidade do futuro. Então, falar dos carros autônomos é clichê, mas nós tivemos o lançamento da fábrica da GM na cidade de Joinville há alguns meses atrás, e a GM inaugurou lá o carro elétrico dela, mas também noticiou que o carro autônomo da GM já tem linha de produção nos Estados Unidos. Então, deixou de ser um projeto conceitual para virar um produto de mercado, os carros autônomos, né? Sem falar do Hyperloop. O Hyperloop veio para o Brasil, tem um laboratório de P&D em Contagem, em Minas Gerais. O Ricardo Peizin vai estar aqui, eu acho, amanhã, né? Já esteve em Joinville diversas vezes. Então, em 2020, Los Angeles deve ter o primeiro protótipo do Hyperloop rodando em 3 km. E o Hyperloop é uma velocidade de 1.200 km por hora, que tornaria possível, por exemplo, eu vir a São Paulo, palestrar para vocês e conseguir almoçar com a minha esposa, por exemplo, porque o deslocamento levaria em torno de 30 a 40 minutos apenas, né? Bom, vou passar o vídeo. Esses são os pilares tecnológicos, né? Então, as casas da Vitacom, que ela acabou de mencionar, vão ser invadidas pelas coisas, as cidades da mesma forma. Enfim, como é que a gente está lidando com isso em Joinville? O que ocorre é o seguinte: a gente tem, conforme essa civilização, essa população hiperconectada, ela invade as cidades, há uma expectativa exponencial de inovação. E nessa linha azul aqui embaixo é a capacidade da gestão pública de cumprir essa expectativa. Então, ela é muito pequena, a gestão pública ela é burocrática e não dá conta de se adaptar a essa tecnologia exponencial. Então, na medida que o tempo passa, esse gap aumenta cada vez mais. E a única possibilidade de resolver o gap é empoderar o ecossistema. É fazer com que a academia, as empresas e as pessoas possam ajudar o poder público a resolver o gap que as cidades vão criar cada vez mais daqui para frente. A Vitacom fez isso e apresentou para vocês agora há pouco. Mas como que Joinville vai tornar, então, uma cidade inteligente e humana? A gente criou, primeiro, um modelo de governança. O nosso foco foi estabelecer um modelo para que esse processo possa ser sustentável e que ele possa durar, independente de gestão pública que esteja tocando o município. O nosso primeiro ponto foi estabelecer uma visão de futuro para os próximos 30 anos. A gente construiu isso de maneira participativa e começamos a montar uma metodologia de design thinking para empoderamento das pessoas. O segundo ponto é um desenvolvimento sustentável. Então, nós estamos construindo um projeto um programa de competitividade que vai possibilitar qualquer iniciativa de Smart City que possam ter vida mais tranquila na nossa cidade, do ponto de vista de tributos, e que possa também ter um ambiente dentro do município para prototipar e testar essas inovações urbanas. O terceiro é o pilar de cidade inteligente humana, que tem políticas claras de Open Data. Nós já começamos a fazer iluminação pública inteligente, nós temos 2.000 pontos de uma rede mesh, isso até o final do ano que vem, deve ser 14.000 pontos espalhados na cidade, que possibilita construir uma plataforma de comunicação com tudo, com transporte público, com hidrômetro, por exemplo, eu não vou mais precisar ter o leiturista lendo o hidrômetro nas residências para saber qual foi o consumo de água ou de energia. Isso pode ser rodado através de uma rede mesh da iluminação pública da cidade. Posso fazer o mesmo com o transporte público, posso fazer o mesmo com o sistema de lixo. Então, essa é uma plataforma fundamental, é a base para a construção da cidade. Tem os Living Labs, os TCCs aplicados, enfim. E, por último, as políticas urbanas. O Joinville está no momento agora de revisar todo o planejamento urbano do município, o plano diretor, e as políticas de lei de ordenamento territorial, inserindo os instrumentos do Estatuto da Cidade para possibilitar o financiamento dessa Smart City. Então, aqui é um esquema programático do como é que o programa vai funcionar. Então, o governo é protagonista desse processo dentro da cidade e ele fomenta 3 iniciativas: os investidores, as startups que estiverem alinhadas com os nossos eixos portadores de futuro e a matriz econômica que precisa se reinventar nessas próximas 3 décadas. Tudo isso vai ter uma política de incentivo do governo municipal. Esse programa de competitividade vai oferecer 3 formas de incentivo: sinapses, que são subvenção econômica, um fundo de aval
e um fundo misto de investimento de acordo com o decreto federal que ocorreu agora no mês de fevereiro e novembro, agora há pouco. Isso vai gerar novas empresas, essas empresas vão melhorar a arrecadação de ISS, que é um imposto que fica no município, e um percentual desse ISS retorna para o programa de competitividade, tornando ele assim, portanto, sustentável e não dependendo de orçamento para poder rodar. O nosso fundo vai ser um fundo de investimento seed, então nós vamos apoiar o primeiro degrau pós definição de conceito dessas startups de Smart City, o processo de primeira validação. Isso é fundamental porque é o que separa o joio do trigo e é também um ativo interessante para chamar a atenção de fundos de investimento série A, e a cidade é carente disso, portanto, o fundo CID vai ser montado junto com o governo local, mas também com recursos de family offices e empresas locais com mentoria local, rodando um processo de aceleração lá, para a gente poder galgar os próximos degraus. Para isso tudo, nós criamos um programa chamado Join Valley. O Join Valley é um programa que visa ajudar a construir uma cidade do futuro, por meio do empreendedorismo e da inovação, para ajudar a construir Santa Catarina a startup do Brasil. É um conselho formado por academia, governo, sociedade civil e iniciativa privada, sem fins lucrativos, apesar de ser uma associação privada e não pública, e ele é composta por essas pessoas de credibilidade que já galgaram o seu espaço no ecossistema local de Joinville. Essa galera mobiliza uma série de voluntários que participam dos Living Labs, discutindo a cidade do futuro, um processo de cocriação e de empoderamento das pessoas que vivem na nossa cidade. Esse projeto especificamente é da revitalização do nosso centro, que é uma área bastante degradada, além de oficinas para inserir pais e filhos numa nova educação, em conceitos mais modernos, para poder estimular as crianças às profissões que a nova matriz econômica vai precisar. Então esse menino, por exemplo, em uma manhã conseguiu fazer um robozinho em Arduino com a ajuda do pai dele. Se um menino de 9 anos em uma manhã consegue fazer um robô de tamanha complexidade, eu acho que ele também pode construir uma cidade melhor. Tá bom? Obrigado por terem me ouvido, espero ter cumprido a expectativa. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Muito bom. A gente viu um órgão público agora. E agora eu queria chamar o Paulo, que é da Schneider Electric, para ter um pouco dessa ideia do que é esse mundo das empresas também do ponto de vista de eletrificação e eficiência. Obrigado, bem-vindo. Valeu, Paulo. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Imagina, Paulo. É um bom nome também o seu. Bom, primeiro eu queria agradecer, falar que é um prazer estar compartilhando aqui o palco com tantas ideias boas, com tantas pessoas capacitadas e que estão fazendo o futuro mudar. E eu queria também trazer vocês para esse comprometimento, para que a gente faça um pouco do que a gente está falando aqui, que vocês levem isso também, para que a gente comece a implementar isso nas nossas vidas, né? Então, eu trabalho na Schneider. O primeiro ponto, eu vou falar um pouquinho... Opa, me empolguei. Falar um pouco da Schneider, até para vocês conhecerem, não sei se todos conhecem a Schneider, até algumas pessoas que não conhecem, quando eu vou apresentar, eles falam, olha, a única coisa que eu sei da Schneider é que ela é uma empresa alemã. Pronto, já não sabe nada realmente, porque apesar do nome alemão, é uma empresa francesa, tá? Fundada por uma família alemã, mas ela é francesa, a nossa matriz está em Paris, e nós somos líderes em gestão de eficiência energética. É uma empresa toda voltada para soluções de eficiência energética, inovações e tudo mais. Para vocês terem uma ideia, a gente faz uma receita de 26 bilhões e de 4 a 5% dessa receita a gente investe em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, novas soluções, para que a gente traga soluções mais sustentáveis e eficientes. Pediram aqui, botaram um desafio, o Paulo colocou um desafio para nós falar um pouquinho do futuro, né? E para falar um pouquinho do futuro, eu acho sempre interessante a gente pensar quem vai viver nesse futuro. O futuro, ele vai ser moldado pelas pessoas que vão viver nesse futuro. Quem são? Somos nós que estamos vivendo hoje a transformação digital, né? E as pessoas, a geração que já está nascendo nesse novo mundo digital. Então, há, desde já, uma certeza de que o mundo futuro ele será digital. E aí, quando a gente fala de um mundo digital, a gente pode afirmar que os negócios vão ser
tudo, menos tradicionais. Né? A gente já viu aqui um exemplo com o Alexandre da Vitacom de um negócio que já não é mais tradicional. A gente está falando agora de compartilhamento. Né? Talvez para uma pessoa agora comprar uma roupa, usar a realidade aumentada, que a gente já tem no Pokémon Pro, aquele joguinho, né? Então, a gente, com o nosso iPad, a gente mira no espelho e já veste aquele terno para ver se ficou legal, põe um vestido para ver se ficou legal, trocar motoboys por drones, né? Então, cada vez mais a gente tem que pensar diferente, sair do tradicional para estar encantando e tá fazendo parte desse mundo futuro e das pessoas que vão viver nesse mundo. E aí, ficou um pouco em cima, só tem uma coisa nisso tudo que acontece. Não existe hoje faculdade para isso. Se a gente falar assim, olha, que faculdade eu faço para estar pronto para o futuro? A gente não, o mundo está evoluindo tão rápido, as coisas estão se transformando tão depressa, que a gente já não tem mais uma forma padrão de fazer as coisas. E para estar pronto para ele, o que a gente precisa ser é conectado. Quem está conectado consegue ter um panorama melhor, tomar melhores decisões e fazer melhor os seus investimentos. Quando a gente está falando de conectado, uma tendência que é do futuro e que a gente vai ver muito é a cibersegurança. Então, cada vez mais vamos compartilhar as informações, vamos colocar essas informações na nuvem e o que pode acontecer é essas informações serem hackeadas e tudo mais, porque uma vez que eu tenho acesso a essa nuvem, uma outra pessoa também consegue ter. E quando a gente está falando de cibersegurança, a maioria das empresas que foram atacadas, órgãos do governo que foram atacados, eles tinham ferramentas e softwares e firewalls pronto para protegê-los. Só que cibersegurança a gente fala de 3 pilares, que é a tecnologia, mas são as pessoas também e os procedimentos. Então, quando a gente está trabalhando isso, a gente tem que também trabalhar como serviços, tá? Inclusive para se utilizar nas cidades inteligentes. E a gente falando aqui no Salão do Automóvel, um dos grandes pontos de dificuldade de lançar o carro autônomo é exatamente a cibersegurança. Uma vez que você está dentro desse carro e alguém acessa o controle dele, pode simplesmente sequestrá-lo, levar você, colocar em você uma situação de risco. Então, cada vez mais as pessoas e o futuro, a gente vai falar da cibersegurança. Tá? E aí, quando a gente está falando dessa transformação digital, todo mundo fica falando, né? Não, tudo hoje mudou, é digital, é transformado. O que realmente está sendo transformado? O que realmente está mudando no nosso mundo aqui, que todo mundo tem falado tanto agora? Eu imagino que vocês já tenham visto muitas dessas mudanças, né? Antes, a gente esperava bastante até um táxi chegar, fazia assim com o dedinho lá, esperando e esperava tudo numa boa. Hoje, se o aplicativo demora mais de 10 segundos para te dar uma resposta, você já está nervoso com aquilo. Então, a transformação digital, até para colocá-la num exemplo que a gente já passou, é sempre bom comparar. Se você pensar na época que, no final do século, em 1890, quando a gente estava lançando, né, quando estava surgindo a energia elétrica, muita gente também não sabia muito bem como utilizar isso. Pô, as cidades, eu tenho que fazer uma rede elétrica para iluminar minha cidade, isso realmente vai vingar? Como vai funcionar isso? Os industriais, como eles pensavam, pô, como eu usufruo isso para o meu negócio? Então, muitos deles, para falar que estava surfando nessa onda da energia elétrica surgindo, eles simplesmente trocaram as iluminações dos galpões deles de lâmpadas a vapor e colocaram lâmpadas elétricas. Só que a mudança era muito mais que isso. Era começar a pensar se o que você estava produzindo, ele já fazia sentido ou não. Por exemplo, se você produzisse máquinas a vapor, não fazia mais sentido você estar produzindo aquilo. Seus parceiros, como eles estavam preparados também para aquela evolução? Se eram parceiros que fabricavam lamparinas e algo nesse sentido, também não fazia mais sentido. Quem realmente conseguiu sobreviver naquela época e viver essa evolução que trouxe a energia elétrica, foram aqueles que fizeram uma profunda inclusão dentro dessa transformação. E para falar hoje do que está sendo transformado, então, o que a gente considera como uma transformação digital? Tudo tem que ter
IoT, que é a internet das coisas. Então, quando a gente fala de internet das coisas, uma diferença bem simples do que era a automação do passado para a internet das coisas hoje é, simplesmente, antes era como se a mãe olhasse para o filho e olhasse para a cara dele. Mãe conhece a criança, né? A mãe, ela sabe bem como que é o filho. Olha e fala assim, pô, o menino não está bem. E a mãe perguntava, o que você tem? Ah, não estou me sentindo bem. Mas qual que é o problema? Ah, estou com uma dor aqui no estômago. Tá bom, então o que você comeu hoje no almoço? Não, arroz, feijão, salada, uma comida toda saudável. Aí eu falei, não é isso. E de sobremesa? Ah, um pudim de leite condensado maravilhoso, comi 2 pedaços inclusive, mãe. A mãe já sabe que o filho tem intolerância à lactose, aquele é o problema, e aí eu vou aplicar o remédio para aquele problema. Isso é como foi até agora há pouco. A gente ia fazendo perguntas e entendendo as informações que estava recebendo, processando para chegar na solução. O IoT é como se o nosso filho já fosse meio que formado em medicina, né? Então ele já te vem e fala, mãe, olha, hoje eu já comi 2 pedaços de leite condensado, de pudim de leite condensado, eu preciso daquele remedinho, me passa, daqui 2 horas eu já estou melhor. A tecnologia está falando com a gente. A gente acompanha tanta coisa no Twitter e tudo mais, por que não acompanhar os nossos negócios? Talvez deixar o nosso negócio falar um pouco mais com a gente. Isso é o IoT. Então, quando a gente está falando de IoT, tem que ter nas soluções, então vamos pensar em cidades inteligentes, tem que ter tudo isso que foi falado aqui pelo Danilo, de Joinville e tudo mais, essa evolução, a tecnologia tem que prover isso. E uma das tecnologias que mais estão vigentes para essa questão é o IoT. Inteligência artificial, né? Antes, o pessoal fala assim, pô, se você gosta tanto de inteligência artificial, Fábio, por que não uma inteligência artificial fazendo a palestra no seu lugar? E aí é o ponto que a gente coloca, né? A inteligência artificial tem muita coisa, ela só não faz porque tem muita coisa que a gente faz, mas a gente não sabe dizer como a gente faz, né? Então, por exemplo, está aqui comigo hoje o Marcos Pompilho, que trabalha comigo. Eu sei que ele é o Marcos Pompilho, mas se eu for explicar para vocês como eu sei que ele é o Marcos Pompilho, eu não consigo falar. Essa dificuldade nos travou muito tempo de evoluir na tecnologia, né? Só que hoje, com softwares e hardwares tão potentes, a gente começa a ensinar a máquina através de experiência, assim como a gente aprende. Então, eu coloco várias fotos do Marcos Pompilho na rede, a máquina começa a entender que aquele é o Marcos Pompilho, esse é o pai dele, e começa a identificar. Então, a inteligência artificial está sendo muito utilizada para os comerciantes, para as pessoas venderem mais, mas também nós, como os usuários. A gente não quer mais ficar digitando, a gente quer falar com a máquina. Então, inteligência artificial faz parte da transformação e tem que estar dentro do contexto em tudo que a gente for fazer para estar alinhado com o futuro. E os analíticos? Cada vez mais a gente está falando de informações, várias informações chegando para se tomar decisões, mas se eu te der todas as informações que a gente tem, você vai começar a fazer autópsia, né? Você vai ver tudo aquilo, mas você vai demorar tanto para ler aquelas informações que a hora que você chegar no ponto, já morreu, já está morto, já gastou mais energia, já desperdiçou água, já deu o trânsito que era para ter dado aqui na entrada, né? O sem parar ontem não funcionou, foi uma dureza toda. O analítico, ele junta todas essas informações e traz o que é realmente interessante e importante para você avaliar. Então, olha, você está com problema você está com um gasto maior no seu consumo, você está perdendo, desperdiçando água lá, e isso para dar a chance de todo mundo atuar rapidamente, ser mais eficiente e menos desperdícios. Tá? Então, para vencer e para fazer parte, o que a gente quer é reinventar e usar tudo, começar a conectar tudo dentro de uma arquitetura toda digital. E é isso que a Schneider faz. A Schneider, para trazer tudo isso que a gente está falando aqui com vocês, ela desenvolveu o que a gente chama de EcoStruxure Power, onde a gente, só para contextualizar, aquelas frases que estavam no slide anterior, é da Harvard Business, a revista que sai todo mês, e foi uma matéria toda dedicada à transformação digital. E o que ela coloca é exatamente isso que está aqui na tela para vocês. A Schneider, a solução que a gente chama de EcoStruxure, é uma solução que tem os produtos conectados, que são os IoTs,
tem os softwares de controle e tem os analíticos com inteligência artificial. E aí, dentro disso, dentro de tudo que a Schneider consegue fazer, inclusive com seus parceiros, novamente, quando a gente está falando de transformação, tem que ter parceiros, você consegue atuar em todas as áreas hoje que a gente tem em todos os países. Que são, se a gente está falando de geração de energia, a gente tem essa mesma solução para geração de energia. E se a gente está falando da parte de cidades, também toda a tecnologia para essa parte de cidades. Ok? Um ponto super importante, como a gente está falando de conexão, cada vez mais a gente vai precisar de energia para ter sucesso. Cada vez mais teríamos que gerar energia. Pessoas do futuro, e nós temos que começar a pensar na sustentabilidade das coisas. A gente não pode mais simplesmente para conectar mais coisas, gerar mais energia. Uma vez que a gente está trabalhando com essas 3 tecnologias, IoT, inteligência artificial e analíticos, a gente consegue mais eficiência em todas as áreas, seja ela indústria, infraestruturas e edifícios. Tá? Então, a gente consegue, com o mesmo que a gente gera, talvez, para a cidade de São Paulo, se a gente for mais eficiente nos nossos negócios, nos empreendimentos, nos novos empreendimentos, ter esse automatismo de controle, a gente vai passar a ser mais eficiente e com o mesmo que a gente produz hoje, a gente consegue alimentar mais coisas. Não precisamos gerar, óbvio que tem o fotovoltaico, tem o eólico, mas isso não será suficiente para toda a demanda que vai ser gerada. Ok? Esse é só para como cumprimos a promessa, somos uma empresa global, inovadora e, por favor, sempre conte conosco. Eu creio que acabou o meu tempo e eu agradeço a atenção de todos. Tá joia? Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Fábio. Deixa você ficar aqui já. Queria chamar também agora o Alexandre e o Danilo para a gente fazer um bate-papo aqui sobre o que é essa cidade do futuro que a gente está comentando, né? E acho que o tema do painel, por favor, peguem os lugares, fiquem à vontade. Deixa eu pegar uma água para vocês. Está muito quente. Ah, já pegou. Estava pensando o que é a cidade do futuro, né? Eu imagino que a cidade do futuro que eu gostaria de viver é uma cidade que eu moro perto da minha casa e do meu trabalho, que eu tenha um poder público que seja conectado às universidades da empresa e que eu tenha uma energia eficiente e muito bem utilizada, né? Então, no fim, a gente tem uma possibilidade de criar uma cidade do futuro aqui. Você vê que não é tão futuro, é um tanto hoje, né? Queria começar com uma pergunta a Danilo e Alexandre. Talvez vocês trabalham no mesmo ecossistema, só que em poderes diferentes. Então, para o Alexandre, como você vê o poder público ajudando ou não nessa sua iniciativa que tem um viés de buscar uma melhoria para a cidade como um todo? Quanto mais as pessoas morarem perto de onde trabalham e estudam, menos deslocamento elas têm que fazer. Isso a cidade gasta menos, a pessoa gasta menos. E do outro lado, Danilo, como que você no poder público está vendo a aceitação das empresas de tentar embarcar com você numa tentativa, com você, prefeitura como um todo, né? Nessa tentativa de criar uma cidade diferente. Então, acho que para o Alexandre entender como o poder público pode colaborar ou não, ou está colaborando, e para o Danilo, como as empresas podem colaborar ou não e como está colaborando. Paulão, primeiro, obrigado. Uma honra estar do lado de 2 caras como eles. Danilo me comentou que ele é do setor privado também, então é demais quando a gente consegue ter gestores públicos que vêm do setor privado, que entendem as dores do outro lado, que têm um intuito de fazer o diferente. Então, quando o setor privado encontra uma sinergia perfeita com o setor público, essa combinação assim é maravilhosa. A população ganha, o empresariado ganha, empregos, boa gestão. Então, a gente só tende a ganhar quando nós temos políticos bem intencionados e principalmente que tem uma visão de gestão, de fazer bem para a cidade e para a população. Bom, em São Paulo, a gente tem um plano diretor, que é quem regra todo o mercado imobiliário, e esse plano diretor, hoje, ele privilegia muito a questão da mobilidade. Então, prédios que estão próximos ao transporte público podem ter mais densidade, a gente pode ter mais gente morando perto do transporte público, ele incentiva um bom urbanismo com fachadas abertas para a rua, lojas. Então é muito legal que você, ao caminhar, ao invés de você ver muro, você tem a abertura de lojas, de restaurantes, de cultura, galerias de arte. E isso forma uma cidade magnífica onde as pessoas permeiam
do público para o privado. Então, nós temos tudo a ver e quando essa sinergia e a conversa acontece, a gente potencializa demais a qualidade de vida nas cidades. Bom, se todo investidor imobiliário tivesse a mesma mentalidade do Alexandre, não precisaria ter a Secretaria de Planejamento Urbano de cidade alguma, né? Porque, na verdade, o que a Secretaria busca fazer é criar política pública para tentar encontrar esse nível de consciência. Então, vocês viram ali que a gente teve 4 pilares, né, para tratar do Smart City. Um deles foi as políticas públicas de urbanismo, porque a nossa cidade não permitia você ter essa cidade de uso misto. Então, as pessoas moravam na Zona Sul, trabalhavam na Zona Norte. E há tradicionalmente, um deslocamento norte-sul na cidade muito intenso, que prejudica a mobilidade e perde-se qualidade de vida. Então, a nova lei de ordenamento territorial do município possibilitou esse uso misto. Outra coisa, a gente está trabalhando agora para liberar gabarito, né? Nós temos 2 limitações de Joinville, coeficiente de aproveitamento do lote e gabarito, né? A gente quer ter só coeficiente de aproveitamento do lote como restrição e que o gabarito seja livre, só que como contrapartida que você entregue infraestrutura no solo. Então, você não vai poder ter muro, vai ter que ter espaço de fruição pública e tal, para que a cidade no solo, né, o lote privado com o espaço público tenha integração. Porque na medida que você estimula que as pessoas ocupem esses espaços públicos, você traz segurança, a cidade começa a criar uma vibe interessante para viver. A qualidade de vida ela aparece a partir dessa relação do espaço privado com o público, né? Então, o nosso desafio é atrapalhar o menos possível, conseguir com que a política de urbanismo da cidade possa ser o mais liberal possível e que a gente tenha regras assim para manter a boa convivência, né? A gente também tem a política de adensamento em áreas de maior infraestrutura, né? Então, o centro da cidade que é rica em infraestrutura, que tem um transporte público abundante, você tem condição de adensar mais. Na medida que você vai se afastando das áreas de infraestrutura, você vai diminuindo o potencial, porque você não consegue tratar um adensamento muito forte. Só que Joinville tem um desafio enorme, né? A nossa cidade tem um perímetro urbano muito grande, uma população muito pequena e, segundo a ONU, precisa ter ali de 200, 250 habitantes por hectare para ser uma cidade sustentável e Joinville tem só 27. Então, a gente precisa ter uma política de adensamento ainda muito forte para poder se tornar uma cidade sustentável, porque senão é muito caro, é muito impraticável colocar em prática todos esses projetos, que você precisa... vamos lá, a nossa malha viária é do mesmo tamanho da de Curitiba. Só que Curitiba rateia isso com 3,5 milhões de pessoas, nós temos que ratear com 600 mil. Então é muito caro viver em Joinville hoje, né? A gente está muito distante de ser uma cidade financeiramente sustentável para poder entregar a qualidade de vida que se espera. Então o desafio é enorme. Com relação a esse projeto, ele é muito bem visto, né? A cidade ela é uma cidade que o poder econômico ele tem forte influência sobre a vida da cidade, é uma cidade que o voluntariado domina. Então a gente tem um diálogo muito fácil com eles. É claro que nem tudo são flores, né? A gente tem as resistências, tem as oposições, tem pessoas que não entendem ou que não querem entender, mas isso faz parte do dia a dia. Via de regra, a gente tem tido apoio, né? Eu até falei contigo hoje, agora, nesse instante, lá em Barcelona, no Expo Startup, Expo Smart Cities de Barcelona, o Joinville está concorrendo a um prêmio, nós estamos entre os 3 finalistas, então, agora às 16 horas, entre 16 e 17, eles vão dizer quem é o grande vitorioso. Então, a gente tem grande chance de Joinville estar ser talvez o projeto de Smart City mais sustentável, mais bem sucedido a nível de planejamento do mundo, porque é um projeto, é uma concorrência mundial que está acontecendo lá agora, né? Isso tem nos deixado muito satisfeitos, muito felizes. Eu acho que a nossa meta de ser a Smart City, o maior case de Smart City da América Latina em 20 anos, muito provavelmente deve acontecer. Legal. Paulo, bom, primeiro boa sorte então, Danilo, estamos aqui torcendo por vocês. E só para complementar um pouco até do que o Alexandre colocou, né, dessa questão da mobilidade, a gente também trabalha na parte de normatização dos novos projetos que estão surgindo, né? Empreendimentos de moradia, sejam eles comerciais para moradia ou industriais. E tem uma certificação para esses empreendimentos, que a gente chama esses empreendimentos de empreendimentos verdes, né? Que é a certificação LEED. E ela passou agora, há pouco tempo, por uma reformulação, onde a gente está falando de reuso de água, aproveitamento da iluminação natural, eficiência energética dentro do prédio. E um dos pontos que estão dando pontos agora para essa certificação é justamente a mobilidade para se chegar no empreendimento. Então, quanto melhor localizado, com mais mobilidade, verificado e melhora a pontuação. Inclusive a compra de materiais, por exemplo, se eu vou fazer os armários dentro do prédio,
Tudo bem. Da onde vem essa madeira? Se vier mais próximo do lugar, o gasto que você vai ter de combustível e tudo mais é muito menor do que se você trouxer de algum lugar mais distante. Então, tudo isso está sendo verificado para a certificação, para que a gente tenha cada vez menos consumo de bens materiais. O está regulamentando agora a lei dos instrumentos de promoção do desenvolvimento sustentável do Estatuto da Cidade, a outorga onerosa. E na legislação de outorga onerosa, a gente tem o fator de sustentabilidade e inovação. O FSI vai ser um fator redutório da compra da outorga para empreendimentos que tenham certificação LEED e Aqua. E até trazer para o Fábio a pergunta era essa. Eu acho que a gente viu hoje uma solução imobiliária interessante e tem tentando aparecer muito no mercado para ver. E como você consegue mostrar, seja para o poder privado ou para o público que faz muito uso provavelmente das suas soluções, seja em construção, gestão de cidades e afins, as soluções, como que é a porta de entrada e que barreira você tem para essa tecnologia ser de fato implementada? Que eu acho que tem um lado também de desconhecimento, tem um lado que pode ser de organização financeira para o uso disso, mas um lado de saber que isso existe, que dá para fazer melhor, mais eficiente, de uma forma mais moderna. Quais são as barreiras, tanto do lado privado, das empresas que constroem ou trabalham com isso, e o lado público de adotar tecnologias melhores e mais eficientes? É muito boa a pergunta, e a principal barreira é justamente, primeiro, que as pessoas não sabem o que é essa transformação digital. Por isso que dentro da apresentação eu fiz questão de colocar quais são as principais peças movedoras para essa transformação digital. E uma vez sabendo quais são essas peças, o que elas trazem de benefício. Feito isso, para se convencer o privado, é uma questão mais dele ter confiança na solução. Por isso que a gente também fala um pouco mais da cibersegurança, por isso que a gente fala um pouco mais da questão de não só a tecnologia, mas pessoas e oferecer serviços qualificados de pessoas que entendem da solução para estar atuando naquele segmento. Cada vez mais a gente participa de fóruns inovadores, feiras, para saber o que a tecnologia está trazendo e o que mais a gente pode aplicar. Dentro da Schneider hoje a gente trabalha justamente com engenharias. Então, por exemplo, a Vitacom vai fazer um projeto, provavelmente ela vai contratar uma engenharia para fazer esse projeto. Ele pode ter ideias inovadoras de tecnologias para trazer eficiente, mas se a engenharia que ele está contratando ela não tem essa visão, ela vai continuar fazendo um projeto padrão, standard, com consumo normal. Então, é o nosso trabalho como fabricante, fornecedor, desenvolvedor de tecnologia, está lá junto com eles para auxiliá-los no desenvolvimento e dar também toda a consultoria. A gente começa agora a vender soluções, não mais produtos. Essa é a grande diferença. Então, se eu estou colocando tecnologia lá, eu também tenho que ensinar as pessoas a usar aquela tecnologia, elas têm que saber, como o Danilo falou, não pode ter um confronto entre pessoas e tecnologias para a gente tirar o máximo que ela tem. E tem a questão das pessoas ter essa barreira, né? Então as pessoas confiam cada vez menos, tá difícil de você conseguir agora abrir essa porta de, olha, vamos utilizar mais a tecnologia. Quando a gente era mais novo, a gente jogava de videogame para a gente passava todas as fases, chegava numa fase tinha que ir para a escola. A gente deixava pausado o videogame, né? Voltava à noite, a mãe tinha desligado o videogame, você fala, pô, perdi tudo. Chegou o PlayStation, você conseguia salvar. Só que eu não confiava naquele jogo. Então eu passava a primeira fase, salvava, depois eu ia para a segunda. Então o que a gente tem que fazer com a tecnologia é isso, ó, vamos começar com menos, a gente prova que funciona, vamos para o seguinte passo. Eu desafio a todos aqui, né? A gente tem que ser mais inovador, a gente tem que brigar mais pela tecnologia. E deixo uma pergunta com vocês, né? Então, quando foi a última vez que vocês fizeram uma coisa pela primeira vez? É bom a gente começar a fazer coisas diferentes. Eu achei super interessante o exemplo que o Danilo trouxe da mãe dele, que eu me vi nesse exemplo, eu acho que eu sou parecido com a sua mãe, talvez, de conseguir quebrar, mas ela vai ser quebrada quanto mais fácil for o uso da tecnologia, né? E aí, quando a gente vê a solução de um apartamento que é fácil de utilizar, você não precisa dizer que tem design e tecnologia por trás, ele é facilmente aceito. Aí agora pensando um pouco nessas barreiras a serem cumpridas, vencidas, duas perguntas também de novo, Alexandre e Danilo. Danilo acabou de falar do Smart Cities de Barcelona, que vocês estão concorrendo. Já li muito sobre Joinville em 2017 e 2018, sobre as questões da inovação. Teve o governo alemão apoiando o Joinville.
E queria dizer perguntar para você, o que isso ajuda e o que isso não ajuda tanto do ponto de vista de mídia, e o que isso pode trazer de bom ou não para você. E do outro lado, quando a gente pega a Vitacom, eu sou de São Paulo, a Vitacom foi aparecendo em São Paulo, né, inicialmente com ofertas de apartamento muito pequenos e muito diferente do que era a oferta daquele momento. Agora, acho que mais gente está copiando vocês, ainda bem, né? E como vocês enfrentaram isso, né? Como foi entrar no mercado que não era o mercado que as pessoas estavam esperando, que falam muito do iPhone, né? Você criar, dar uma oferta de uma pessoa, de algo que nem sabiam que precisavam daquilo. Então, para o Danilo entender o quanto essa mídia mundial técnica ajudou e o quanto ela pode não ter ajudado tanto, e para o Alexandre, como foi quebrar essa barreira de entrar no mercado que não era o mercado que você criou. Bom, esse mesmo projeto que a gente está concorrendo agora, nós inscrevemos ele na Financial Times no ano passado e nós ficamos no 5º lugar como a melhor estratégia de cidade do futuro da América, né, do Canadá ao Chile. E ali abriu muitas portas, né? A GIZ veio conversar conosco, oferecer uma consultoria bancada por eles, junto com o Instituto Fraunhofer. Então a equipe do Instituto Fraunhofer foi, por exemplo, quem inventou o MP3, né? Que o Fraunhofer está para a Europa, assim como a MIT, por exemplo, está para os Estados Unidos. Então, e a gente tem uma relação muito grande com a Alemanha, principalmente por conta da colonização da cidade, né? E o Instituto Fraunhofer veio, criou um City Lab na cidade. Esse City Lab durou 4 meses. Eles conversaram com todos os stakeholders do município. E a partir dali nasceu um projeto chamado Smart Mobility, que a gente vai apresentar hoje às 5 horas aqui no painel das 5. O Smart Mobility é um Big Data voltado à gestão da mobilidade. Então a gente começa a tomar decisões de intervenção de maneira mais científica e antes de implementá-la a gente simula. Né, que parece algo no setor privado, algo assim, puta, é óbvio, mas no setor público, cara, é papel e caneta ainda, entende? Então você vê lá os arquitetos, urbanistas e os engenheiros com uma folha na mesa, uma lapiseira, e quem tiver a argumentação mais convincente leva. E aí fazem uma cagada atrás da outra, e isso quem sofre é a pessoa que vive na cidade, porque afeta diretamente a qualidade de vida delas ali. Então isso essa visibilidade tem chamado a atenção desse tipo de iniciativa. Tem algumas iniciativas via Embrapi, por exemplo, para financiamento. Eu estava conversando contigo ali agora há pouco, a gente conseguiu 53% do financiamento de um projeto de 1 milhão que a gente quer fazer para automatizar o transporte público da cidade. A gente está muito preocupado com o futuro do transporte público, ele está sofrendo muito com a queda de passageiros. É um produto estrábico, mal posicionado, porque é muito caro para a classe C, que é quem usa, e não tem qualidade para a classe A, que é quem pode pagar. Então ele fica num mundo onde ninguém usa. E com o advento do transporte por aplicativo agora, que a Vitacom vem com força, com os usos do transporte compartilhado, com os Ubers da vida e tal, o transporte público vai sofrer de maneira ainda mais acentuosa. E ele desaparecer piora o quadro da mobilidade nos municípios ao invés de melhorar. Então a gente está preocupado, a gente está tentando ajudar. Dentro da Secretaria a gente tem um laboratório lá que está prototipando uma série de soluções. Essa solução a gente está em busca de financiamento agora. E o sucesso que o João Vale teve, que as nossas iniciativas têm via WRI também, que nos ajudou muito com o nosso plano de mobilidade. Nós somos a primeira cidade a ter o Plamob, o PDTA, o nosso plano de transportes ativos. Então o Joinville é muito focada na área de mobilidade porque perdemos muito qualidade nos últimos 10 anos. A gente não tem mais a mesma mobilidade que nós tínhamos, né? E essas linhas de financiamento ajudam. O Smart Mobility, já antecipando, o case que nós conseguimos implementar na cidade deu reduziu o tempo de deslocamento das pessoas naquele cruzamento em 18 minutos por dia. Se a gente avaliar isso num ano, são 3 dias a mais no ano, que essas pessoas ganharam para fazer qualquer coisa que quiserem, menos dentro de um carro dirigindo. Então, isso é um exemplo de Smart City. Para a gente inserir inovação na vida urbana só se melhorar a vida das pessoas. A inovação ela é um meio para as pessoas viverem melhor. Ela não é a discussão por si só, né, como foi comentado nos painéis anteriores aqui. E esse para nós é um exemplo, né? O cara ganhou 3 dias no ano, ganhou qualidade de vida. Se transformar isso em produtividade, é 1 bilhão que a cidade produz a mais em função de uma alteração que nos custou R$260 mil só. Que legal, Danilo. Eu quero ir para Joinville para conhecer a solução, muito bacana. Bom, São Paulo tem um déficit, Paulo. Sabe qual é o número de famílias que não tem onde morar em São Paulo? 600 mil famílias. É muita coisa. São mais de 2 milhões de pessoas. São 3, 4 Joinvilles quase, em pessoas que não têm a sua própria casa ou têm condições
não consideradas boas de habitação. Então tem muita coisa para a gente fazer. E numa cidade como São Paulo, eu não sei como é Joinville, quase 50% das pessoas vão ser solteiras nos próximos anos. Então são unidades de uma pessoa morando, são o público que nós chamamos de público single, que são pessoas solteiras que não casaram, divorciados, viúvos, pessoas que por opção não constituíram família. Então tem um mercado monstruoso, nós não conseguimos atender essa demanda no crescimento vegetativo de ano a ano. E quando a gente começou lá atrás, então isso para exemplificar que tem muito para todo mundo fazer, tem tudo para ser feito na verdade. E a Vitacom hoje, ela está muito mais num negócio de prover soluções em cima da moradia. Então todo mundo que está produzindo unidades são nossos parceiros e fornecedores de matéria-prima. Mas de qualquer forma, falando um pouquinho da vida empresarial, Paulão, o Danilo também foi empresário, o Fábio também que deve empreender todos os dias na carreira dele, na Schneider. Você escuta, você é louco, não vai dar certo. É aquela história que a gente já conhece. E para ser empreendedor no Brasil, tem que ser herói. O ambiente ele é muito hostil, para não falar que ele é tóxico. É difícil empreender, não tem incentivo. Mas quando a gente cria um novo, a gente acredita num sonho maior de mudar a vida das pessoas, como o Fábio está fazendo, como o Danilo faz na gestão pública, que é um altruísmo sem tamanho, eu acho que a gente não para, a gente fica imparável e a gente causa uma transformação na vida de milhões de pessoas pelo exemplo. Isso pode ser através de um livro, através da nossa atitude principalmente, e é isso que nos motiva todos os dias a existir. Começa andando de bicicleta, né? E vem muitas ideias também, né? Porque a Areja... Para isso tem que ter ciclovias na cidade para andar de bicicleta. Muita ciclovia na cidade, que é mais difícil de conseguir. A gente está quase chegando ao final, eu queria fazer uma passagem rápida aqui. A cidade, daqui a 10 anos, vai ser como? Começar pelo Danilo, que vive isso do dia a dia. Cara, é uma boa pergunta, mas vai continuar sendo das pessoas. A inovação vem para a gente poder viver melhor. Eu complemento que vão ser das pessoas... Alô? Agora foi. Eu complemento que vão ser das pessoas e do mundo. Não é mais as pessoas hoje, elas não têm mais fronteiras. Está cada vez mais fácil a gente se locomover, a gente não cria mais raízes. Então uma pessoa que está em São Paulo hoje, necessariamente ela pode ter vindo de vários lugares do país, do mundo. Então são em cidades muito mais diversificadas e que vai ter muita oportunidade de negócio por isso. A minha grande lição, Paulo, é que assim, a nossa cidade é a cidade que nós criamos para nós mesmos. Então você pode escolher viver na cidade do futuro hoje. Então comece a fazer um pequeno trajeto a pé, de bicicleta, de transporte público, planeje a sua vida. Os seus filhos podem estudar mais perto, você pode morar com menos, com mais eficiência, sendo mais sustentável. E você pode ter uma vida melhor, com mais tempo, com mais felicidade. Só depende de nós mesmos. Essa é a cidade do futuro. Muitíssimo obrigado pelo painel, muitíssimo obrigado pela discussão. Como eu disse, vai estar no Jornal do Carro. Obrigado mesmo por tudo.